E aí, vamos embora? Revisãozinha de direito constitucional. Projeto grave essa desgraça, meu filho. Vamos embora? O povo tá chegando. Olha aí que massa. Lembrando que a live vai ficar salva. Né? Se você se inscreveu, você vai assistir depois, quantas vezes você quiser assistir a nossa live. O objetivo dela é revisar o assunto de direito constitucional. Pegar o assunto de direito constitucional e dar aquela revisadazinha. Eu vou tentar sempre, toda semana do mês de novembro, ou quase toda semana desse mês de novembro, fazer uma live. Eu vou entrar em dezembro, vamos para janeiro, enfim, as revisões continuam até você acertar todas as questões de direito constitucional da sua prova. É esse o meu compromisso, é esse o meu objetivo com você. Então, vamos juntos acertar todas as questões de direito constitucional. Belezinha? Começando nossa live? Simbora, né? Eu separei aqui algumas questões para vocês. Separei aqui, deixa eu voltar. Separei aqui algumas questões para vocês. Total de 13 questões CESP. 13 questões CESP. Todas as questões de 2018. Por quê? Todas as questões de 2018, por quê? Porque o meu objetivo sempre, em toda aula, ou sempre em toda revisão, é fazer com que você chegue na hora da sua prova e lembre de mim. E como é que você vai lembrar de mim na hora da sua prova? Vai lembrar pelas questões que você fez. Porque o meu objetivo é fazer com que você perceba, ó, a banca está cobrando desse jeito. Na sua prova, no seu concurso, vai cair essa tendência. Eu não vou pegar uma questão de 98 e colocar aqui, pelo amor de Deus. Então, as questões, a maioria das questões que eu utilizo, são todas desse ano ou do ano passado, enfim. Então, se não tiver questão nenhuma daquele assunto. Beleza? Vamos começar nosso negócio? Nossa live? Meu povo, meu nome é André Lucas, para quem não conhece. Vamos embora no mundo maravilhoso do direito constitucional. Primeira questão. Primeira questão fala o seguinte, ó. Poder constituinte, essa é a primeira questão. Questão boa, poder constituinte. Ela fala assim, o poder constituinte originário, outorgado aos Estados federados, permite que estes elaborem e atualizem as suas próprias constituições. Nesse ponto, quando eu estou falando aqui sobre poder constituinte originário, eu quero que você lembre que esse não é um poder outorgado aos Estados. Pense assim, que o poder constituinte originário, pense que o poder constituinte originário é aquele poder que cria a Constituição Federal, que instaura um novo ordenamento jurídico. Esse é o poder constituinte originário. O poder constituinte derivado decorrente é o poder que cria, que elabora as constituições dos estados. Quando eu falo para você ainda sobre o poder constituinte originário, você vai lembrar assim, é o poder que instaura uma nova ordem jurídica? É o poder que cria a Constituição Federal? Esse poder constituinte originário, ele apresenta algumas características. O poder constituinte originário, nessa primeira questão, você tem que lembrar que ele é ilimitado, ilimitado, incondicionado, autônomo, inicial. Quando perguntar na desgraça na sua prova quais são as características do poder constituinte originário, você tem que lembrar que o poder constituinte originário ele é ilimitado, incondicionado, ilimitado, incondicionado, inicial e autônomo. Já o poder constituinte derivado, ele é limitado, condicionado, subordinado. Belezinha? E secundário. Então, cuidado para não confundir poder constituinte originário com poder constituinte derivado. Simbora, né? E aí a questão fala o seguinte. A questão fala, o poder constituinte originário outorgado aos Estados federados permite que estes elaborem e atualizem suas próprias constituições. Negativo, meu filho! O poder constituinte que os Estados elaboram suas próprias constituições é o poder constituinte derivado decorrente. Anote aí, o poder conferido aos Estados para elaborar sua própria Constituição é o poder constituinte derivado decorrente. Eu lembro a você ainda que eu tenho um poder constituinte derivado reformador. Se na sua prova perguntar o que é o poder constituinte derivado reformador, o que é que ele faz, é básico. Não precisa viajar. Se na sua prova perguntar o que é o poder constituinte derivado reformador, você pensa assim, o poder que reforma.
E hoje eu reformo formalmente a Constituição Federal. Hoje eu reformo formalmente a Constituição Federal através de emendas constitucionais. Hoje eu reformo formalmente a Constituição Federal através de emendas constitucionais. Então pare e pense. Não viaje não, meu filho. Olha a desgraça. Poder Constituinte originário cria a Constituição Federal. Poder Constituinte derivado. Tem um derivado decorrente que cria, que elabora as constituições dos estados. E eu tenho um derivado reformador. O derivado reformador faz o quê? Reforma. Eu reformo a Constituição. Eu reformo a Constituição através de quê? Formalmente hoje, através de emendas constitucionais. Eu lembro a você, para aprovar a emenda constitucional tem que ser em quantas casas? 2. Em quantos turnos? 2. E quantos dos votos? 3/5 dos votos dos respectivos membros. 2 casas, 2 turnos, 3/5. Massa, né? Então, primeira questão, revisadinha. Primeira questão, ela tá errada. A questão desse ano, papai. Questão desse ano. Primeira questão, errada. Segunda questão, tá todo mundo aí? Vamos embora, viu? Segunda questão. Segunda questão fala o seguinte. O rol dos direitos fundamentais previsto na Constituição Federal, ele é taxativo. Isto é, o Brasil adota um sistema fechado de direitos fundamentais. Eu fico, pelo amor de Deus. Olha que desgraça, viu? De verdade. A CESP adora, não é a primeira questão CESP, que eu vejo falando que o rol dos direitos fundamentais é taxativo. Isso está errado. Pelo amor de Deus. O CESP quer que você viaje, mas você não vai viajar, não. Você vai pegar a desgraça da sua prova para lembrar assim. O rol não é taxativo. O rol é exemplificativo. É isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. O rol não é taxativo. Isso caiu na prova do STJ. Prova CESP e falou que o rol é taxativo. Negativo. O rol não é taxativo. O rol ele é exemplificativo e não taxativo. Segunda questão, errada, papai. Segunda questão, errada. Beleza? Tranquilinho até aí, né? Comecei falando sobre poder constituinte, falei um pouquinho do poder constituinte originário, do derivado, e agora eu comecei a falar sobre direitos fundamentais. E eu já adianto para você assim, se você está estudando forte para concurso público e está aumentando o seu ritmo na CESP, continue. Se você não está rendendo tanto, também não fique deprimido não, meu filho. Tenha fé. É devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho que chega lá. Então, não viaje e se empolgue. Acerte as questões. No final, dá certo. Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, a questão básica, a questão bacana do STM, ela fala bem assim, ó. A Constituição vigente. A Constituição... Opa, sobe. A Constituição vigente veda a prática de atividades desportivas que envolvam animais e por considerá-las cruéis, sendo irrelevante, é o que ele botou aqui, sendo irrelevante sobre a ótica constitucional que a atividade seja registrada como patrimônio cultural brasileiro ou regulamentada por lei específica. Essa questão está errada. Sabe por quê? Porque não é irrelevante. Porque se a prática ela for registrada como patrimônio cultural brasileiro, por exemplo, vaquejada, é permitido. É um tema super atual. Lembra do ano passado, o povo saindo na rua, botando no carro, eu apoio a vaquejada. Aquele negócio todo trouxe uma emenda constitucional. E aí eu lembro a você que hoje a vaquejada é registrada como patrimônio cultural, imaterial. É, papai. É. E ó, a questão fala bem assim. A Constituição vigente veda a prática de atividades esportivas que envolvam animais. Massa. Por considerá-las cruéis. Massa. Sendo irrelevante, é isso que deixa a questão errada. Não é irrelevante, não. Não é irrelevante, não. É relevante. Eu aproveito e quero lembrar você alguns outros pontos importantes. Quando eu falo para você sobre meio ambiente, eu lembro a você da terceira geração dos direitos fundamentais. Quando eu falo a você ainda sobre animais, eu lembro a você que, segundo o STF, os animais não possuem direitos fundamentais. Olha a desgraça! Segundo o STF,
os animais não possuem direitos fundamentais. O STF falou bem assim, apesar da proteção constitucional aos animais, eles não possuem direitos fundamentais. Apesar da proteção constitucional aos animais, eles não possuem direitos fundamentais. E é isso que eu quero que você bote no seu caderno e lembre na hora da sua prova. É isso que eu quero que você lembre. Aí o aluno perguntou assim para mim, que engraçado. Professor, e a onça pintada? Como é que é o esquema da onça pintada? Meu filho, se você mata a onça pintada, quem está sofrendo ali é a coletividade. A coletividade está sofrendo ali. Não, professor, mas a onça pintada tem direito fundamental à vida. Pelo amor de Deus, meu filho. Não viaje, não. Senão você vai pensar, se você viajar demais, no momento que você está almoçando, que você cortar o bife lá, você vai pensar assim, ó, tô ferindo o direito à vida do boi. Não pense nessa desgraça, não. Não viaje demais, não. Animal não possui direitos fundamentais. Apesar da proteção constitucional aos animais, eles não possuem direitos fundamentais. Beleza, né? Simbora. E aí, vamos para a quarta questão. Na quarta questão fala o seguinte, ó. Na quarta questão fala o seguinte. A rigidez constitucional é marca de todas as constituições brasileiras, desde inclusive a de 1824. Começa a falar sobre classificação da Constituição Federal. Eu, quando falo para você um pouquinho sobre classificação da Constituição Federal, eu quero lembrar a você alguns temas interessantes. Olha o seguinte, se perguntar na sua prova quanto à origem, se a Constituição Federal, se ela é promulgada ou outorgada, você tem que botar na cabeça que quanto à origem, a nossa Constituição Federal, ela é promulgada. Quanto à origem, a nossa Constituição, ela é promulgada. Ela não foi uma Constituição imposta. Quanto à origem, a nossa Constituição, ela é promulgada. Se perguntar na sua prova, quanto à extensão, eita, meu Deus do céu, me desculpe. Se perguntar na sua prova, quanto à extensão, se a Constituição Federal ela é analítica ou sintética, você para e pensa. A nossa Constituição brasileira, a nossa Constituição, ela é grande ou é pequenininha? Pequenininha é? Não, papai. A nossa Constituição, ela é grande, eu até brinco em sala de aula, falando assim, você pensa na Constituição Federal, você lembra que ela trata de vários temas, ela fala de tudo, meu filho. A Constituição Federal, ela é grande, ela fala do casamento, inclusive, fala da Gaia, fala da Gaia também. Ah, professor, tomei Gaia, tá lá na Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. Né? Tá lá, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Você tomou, até pode botar. Tá lá na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela trata de vários temas. É uma Constituição grande, é uma Constituição analítica. Quanto à extensão, a nossa Constituição, ela é analítica. Quanto à origem, ela é promulgada. Quanto à extensão, ela é analítica. Se perguntar ainda quanto ao conteúdo, a nossa Constituição, quanto ao conteúdo, se ela é formal ou material, você tem que lembrar que a nossa Constituição, quanto ao conteúdo, ela é formal. Quanto ao conteúdo, ela é formal. Se perguntar na sua prova ainda, quanto ao modo de elaboração, se a Constituição Federal, se ela é dogmática ou histórica. E agora? Quanto ao modo de elaboração? Constituição Federal, ela é dogmática ou ela é histórica? Ela vem lá de Pedro Álvares Cabral falando para o Brasil, Não, meu filho, tenha fé em Deus. Os dogmas vigentes, na época, ajudaram a elaborar a nossa Constituição. Tanto que, se você abre a Constituição, logo no início dela, fala sobre a vedação à tortura. A primeira coisa que o deputado queria, quando na elaboração da nossa Constituição Federal, ela falar sobre a vedação da tortura, porque é só lembrar que a gente vinha de uma ditadura militar. Né? Enfim, não vamos entrar todo nessa seara aí. Mas eu quero lembrar que os dogmas vigentes na época ajudaram a elaborar a nossa Constituição Federal. Beleza? Tranquilinho? Fácil, né? Então, quanto ao modo de elaboração, a nossa Constituição ela é
dogmática. Se perguntar na sua prova ainda quanto à ideologia. Quanto à ideologia, a Constituição Federal ela é o quê? Ela é uma Constituição eclética ou ortodoxa, fechada? Não. A Constituição Federal é uma Constituição eclética. É uma Constituição que fala sobre vários temas. Constituição eclética. Quanto à ideologia, a nossa Constituição Federal ela é eclética. Quanto à alterabilidade ou mutabilidade, pode cobrar isso na sua prova também. Alterabilidade ou mutabilidade, se falar isso, você lembra. Se a nossa Constituição ela é o quê? Ela é rígida, semi-rígida, flexível, ela é o quê? Constituição brasileira de 88, ela é rígida. Constituição brasileira de 88, ela é rígida. Aí o aluno para e pensa assim, mas eu tenho quase 100 emendas constitucionais e a Constituição ainda é rígida. É, meu filho. Não é a quantidade de emendas que faz ela ser rígida, ser flexível. Não, não é isso, não. É o processo para aprovar a emenda constitucional que, pô, é dificultoso. Tem que ser nas duas casas, em 2 turnos, com 3/5 no mínimo. Isso que deixa a nossa Constituição rígida. Então, a nossa Constituição de 88, ela é rígida. E aproveite e anote no seu caderno. Outro ponto interessante é assim. A primeira Constituição brasileira de 1824, a única que não é rígida. A primeira Constituição brasileira, a de 1824, é a única que não é rígida. E aí a questão vem e fala bem assim, ó. Ela fala bem assim, da STM. A rigidez constitucional é marca de todas as Constituições brasileiras. É marca de todas? Todas? Não, meu filho. Todas não. Todas não. Questão errada. Inclusive a de 1824? Não, papai. Essa não era rígida. Semi-rígida, também chamada de semi-flexível. E aí eu lembro a você outro assunto interessante. Está falando sobre classificação. E aí você decora isso aqui, ó. Quanto à alterabilidade, ela é rígida. Memorex para lembrar de classificação da Constituição Federal. Anote isso aqui no seu caderno e grude na parede do seu quarto. Você vai lembrar que o ex comia pra fuder. Olha a desgraça. O ex comia pra fuder. Quanto à origem, a nossa Constituição ela é promulgada. Quanto à extensão, ela é analítica. Quanto ao conteúdo, ela é formal. Quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática. Quanto à ideologia, ela é eclética. E quanto à alterabilidade, ela é rígida. Perguntou na sua prova a classificação da Constituição Federal, você lembra? O ex comia pra fuder. Anote isso no seu caderno, anote na parede do seu quarto e não erre mais nunca nenhuma questão sobre isso. Belezinha? Essa, professor, tem mais classificação da Constituição Federal? Tem. Tem gente que traz 20, 30 classificações. Mas, meu filho, pelo amor de Deus, né? Não vamos viajar tanto. Não vamos viajar tanto. Beleza? Vamos falar um pouquinho das principais. E provavelmente elas vão estar na sua prova. Falou de classificação, pode ter certeza. Elas vão cair. Tá? Vamos embora. Quinta questão. O fato, olha aí. O fato de o texto constitucional ter sido alterado quase 100 vezes em razão de emendas constitucionais não é suficiente para classificar a Constituição vigente como flexível. Mas a questão linda do STM, realmente, o fato de a Constituição Federal ter sido alterada quase 100 vezes não é suficiente para falar que ela é flexível. Com certeza. Com certeza. Quinta questão, questão correta. Questão correta. Beleza? Meu povo, outro ponto interessante. Eu sou uma meio com a metralhadora, não para de falar. Você já prestou atenção nisso, né? Eu estou falando. Por quê? Porque eu quero trazer a maior quantidade de informação possível para você. Eu quero trazer muita informação. Eu quero encher o seu caderno. Eu quero que você lembre de mim na hora da sua prova. Esse é o meu objetivo. É compromisso com você. Porque eu já estive no seu lugar. E eu ainda estudo para concurso. Né? E eu sei o quanto é sofrido essa vida de concurseiro que está aí fazendo questão, pensando, vai dar, não vai dar, acertei, errei. É um drama que só você entende. Mas acredite de verdade, que dá certo no final. Beleza? Quem conhece minha história sabe, eu tenho aí 9 aprovações de concurso público nas costas. Então, eu sei de um pouquinho do que eu estou falando.
E acredite que o direito constitucional não vai ser mais o seu problema. Vamos juntos! Sexta questão, papai! Sexta questão. A sexta questão fala o seguinte. A soberania, que consiste em um poder político supremo e independente, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Questão linda, questão bonita. Está falando sobre fundamento da República Federativa do Brasil. E aí, quando eu falo sobre fundamentos, eu quero lembrar você do se, lembra disso? Eu não sou bem de desenhar não, porque aqui o negócio é ruim para desenhar. Só se de vapor. Quando falar em fundamentos na sua prova, você vai lembrar do só se de vapor. É, papai, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Quando falar na sua prova sobre fundamentos, lembre soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Eu aproveito e quero lembrar para você alguns outros pontos interessantes. Por quê? Porque lá no artigo 1º da Constituição Federal fala bem assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, DF e municípios, tem como fundamentos. E aí, fundamentos, você lembra: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralismo político. Lembrou dos fundamentos? Massa! A questão, professor, vamos responder ela logo. Lembrei dos fundamentos. Soberania é fundamento? É fundamento. A questão está correta. Mas eu quero lembrar você algumas outras coisas que também são importantes para a sua prova. Eu quero lembrar você o seguinte. Eu quero lembrar você que quando falar na sua prova sobre o artigo 1º da Constituição Federal, falar bem assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, DF e municípios, coloque na sua cabeça que a nossa forma de Estado ela é a federação. Que a nossa forma de governo ela é a república. Não confunda isso. Forma de governo, república. Forma de Estado, federação. Sistema de governo, presidencialista. Sistema de governo, presidencialista. E o regime de governo brasileiro, democrático. Olha a desgraça, devagarzinho. Forma de Estado, federação. Forma de governo, república. Sistema de governo, presidencialista. Regime de governo, democrático. Aproveito e lembro a você que a nossa forma de Estado, a federação, é uma cláusula pétrea expressa. O que desgraça é uma cláusula pétrea, professor? São normas que eu não posso abolir, que eu não posso restringir, que eu não posso limitar. A nossa forma federativa de Estado é cláusula pétrea expressa. Está lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Cláusula pétrea expressa. Ah, professor, tem que decorar. Pelo amor de Deus, meu filho, eu estou ensinando a você para você não decorar, para você lembrar. É isso que eu quero que você faça. Eu quero que você lembre. Beleza? Lembre também que a República é uma cláusula pétrea implícita. A República é uma cláusula pétrea implícita. Tranquilo? Massa, né? Simbora. Simbora. Dá tempo, tem que falar mais coisa. Sétima questão. Erradicar a pobreza e a marginalização. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais constituem objetivos da República Federativa do Brasil. Realmente. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais são objetivos da República Federativa do Brasil. Eu lembro a você mais um pouquinho. Quando falar em objetivos, você vai lembrar do artigo 3º da nossa querida Constituição Federal. Desculpe. Artigo 3º. Quando lembra você o artigo 3º, você lembra assim, ó. Com garra. Anote aí. Com garra. Erra. Com garra, erra pouco. Com garra, erra pouco. E aí, quando lembra você do artigo 3º da Constituição Federal, lembre que é com dinheiro,
de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garra de garantir o desenvolvimento nacional. O ERRA é de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o pouco que promoveu o bem de todos, sem preconceito de raça, cor, enfim. Quando falar para vocês sobre o artigo 3º, sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, você vai lembrar com garra, erra, ou. Construir, garantir, erradicar, promover. Artigo 3º, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Beleza, né? Massa, né? Simbora que a luta continua, meu filho. Pelo amor de Deus. Acorde. Sétima questão, bonita. Sétima questão. Correta. Vamos para a oitava. Conforme o princípio democrático. Olha que coisa linda. Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos. Meu filho, tenha fé. Regime de governo democrático. Regime de governo democrático. E eu lembro a você que a nossa democracia ela é semidireta ou participativa. Porque existem momentos que o povo exerce a democracia diretamente e existem momentos que o povo exerce a democracia indiretamente. Então, quando fala em regime de governo, você lembra democrático. E regime de governo democrático, a nossa democracia ela é semidireta ou participativa. Questão linda, a questão está correta, todo poder emana do povo, bonitinha. Tranquilinha, né? Oitava questão? Correta. Vamos para a nona. Nona questão fala o seguinte, ó. Os direitos e garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, mas não a pessoas jurídicas, por falta de previsão constitucional expressa. Olha essa questão que a SESP cobrou lá em João Pessoa. Pelo amor de Deus, não é essa desgraça, a questão está errada. Mas por que, professor? Tenha fé em Deus. Eu vou lembrar você o seguinte. De verdade. Quando falar sobre titulares de direitos fundamentais na sua prova, lembre assim. Segundo expresso na Constituição Federal, titular de direitos fundamentais, segundo expresso na Constituição Federal, titulares brasileiros e estrangeiros residentes. Segundo expresso, sem discussão. Se perguntar na sua prova ainda, quem tem direitos fundamentais, segundo a STF, segundo a doutrina, ou se não tiver segundo expresso na Constituição Federal, quem tem direitos fundamentais no Brasil? Todas as pessoas. Todas as pessoas que estão no Brasil. Elas são titulares de direitos fundamentais. Ah, professor, mas o venezuelano, ele entrou irregularmente pela fronteira, ele tem direitos fundamentais. Você para e pensa, você pode matar ele? Não. Então ele tem direito fundamental à vida. Tem, meu filho. Todas as pessoas que estão no Brasil possuem direitos fundamentais. Anote no seu caderno também que o morto possui direitos fundamentais. Anote no seu caderno também que os animais não possuem direitos fundamentais. Beleza? Morto tem, animal não tem, pessoa jurídica, uma empresa possui direitos fundamentais. Empresa é titular de direitos fundamentais? Sim. Claro, pessoa jurídica não tem todos os direitos fundamentais. Todos não, mas alguns têm. Beleza? Simbora. Questão errada. Vamos para a próxima. Opa, desce. Décima questão fala bem assim, ó. Qualquer cidadão brasileiro, em pleno exercício dos seus direitos, tem legitimidade para propor ação popular, com o intuito de anular ato lesivo ao patrimônio histórico-cultural. Questão linda, questão falando sobre remédios constitucionais. E ela falando sobre ação popular. A questão está correta. Mas aí, meu filho, quando eu falo para você sobre ação popular, eu lembro a você o seguinte. Quem pode impetrar ação popular? Qualquer cidadão. Não é qualquer pessoa. Não confunda isso na hora da sua prova. Não é qualquer pessoa que pode impetrar ação popular. É qualquer cidadão. Tá, professor? E ação popular serve para quê? Para anular ato lesivo. Ação popular é para anular
ato lesivo. Para anular ato lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico e cultural, à moralidade administrativa e ao meio ambiente. A ação popular serve para anular ato lesivo. Anular ato lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico e cultural, à moralidade administrativa e ao meio ambiente. Não é qualquer pessoa que pode impetrar a ação popular, é qualquer cidadão e a ação popular. Lembre que ela serve para anular ato lesivo. Lembre também dos outros remédios constitucionais. Lembre assim, habeas corpus. Habeas corpus eu estou falando sobre liberdade de locomoção. Habeas corpus, liberdade de locomoção. Lembre que eu posso ter um caráter preventivo ou repressivo no habeas corpus, que não precisa de advogado, que é um remédio gratuito. Habeas corpus, você tem que lembrar ainda que estrangeiro pode impetrar habeas corpus. Pode, professor? Pode, meu filho. Pode. Estrangeiro pode impetrar habeas corpus? Pode. Mas tem que ser em língua portuguesa. Agora imagine só, historinha. Imagine só. Imagine só. O cara foi internado no hospital psiquiátrico. Foi internado lá. Aí depois de um tempo lá internado, ele começou a melhorar. E ele disse, rapaz, eu vou estudar para concurso. Olha que massa. Graças a Deus, melhorou. Começou a estudar para concurso. Estudar para concurso, dentro do hospital internado ainda. Aí o médico aí disse, oh, rapaz, tá bom, deu alta para ele. Liberou o cara. Só que o cara não tinha dinheiro para pagar o hospital. Quebrou, a família dele estava sem dinheiro. E aí, o médico deu alta para sair. O hospital psiquiátrico, ele pode prender o cara lá dentro, porque o cara não tem dinheiro para pagar a conta. Pode ou não pode? Tá cerceando a liberdade do cara. E aí, qual é o esquema? Ele pode impetrar habeas corpus? Pode. Ele pode impetrar habeas corpus? Pode, nesse caso. E o CESP já cobrou isso aí. Beleza. Lembre também que não cabe habeas corpus para discutir um mérito de punição disciplinar militar. Imagine só, o cara foi preso, né? O cara foi detido disciplinarmente porque estava com a barba grande. Ah, professor, vou impetrar habeas corpus, minha barba estava grande, o cara me prendeu no quartel. E aí, qual é o esquema? Meu filho, pelo amor de Deus, tenha fé que não cabe habeas corpus para discutir o mérito de punição disciplinar militar. Agora, para discutir a legalidade da punição disciplinar militar, cabe habeas corpus. Para discutir o mérito, não cabe. Para discutir a legalidade, cabe habeas corpus. Beleza? Tranquilinho, né? Outro remédio constitucional, mandado de segurança. Quando eu falo para vocês sobre mandado de segurança, lembre, para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, mandado de segurança. Lembre que no mandado de segurança tem um mandado de segurança coletivo. Quem pode impetrar? Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe. E associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Lembre do mandado de segurança coletivo também. Mandado de injunção, professor. Mandado de injunção, você pensa assim, sempre que a falta de uma norma regulamentadora torna inviável o exercício de um direito, você vai impetrar o mandado de injunção. Sempre que a falta de uma norma regulamentadora torna inviável o exercício de um direito, você vai impetrar mandado de injunção. Outro remédio constitucional que você não pode esquecer de jeito nenhum, habeas data. Habeas data, você lembra de informação. Informações relativas à pessoa do impetrante ou retificação de dados. Habeas data. Simbora, né? Continua. Esqueci a água, daqui a pouco eu vou ter que buscar. A garganta já tá doendo. Mas é assim mesmo. Vida de professor, meu filho, pelo amor de Deus. 11 começa a falar sobre direitos sociais. A 11, ela fala bem assim, é livre a associação sindical, desde que o poder público autorize, meu filho, pelo amor de Deus, não viaje não, autorize não, previamente a fundação do sindicato, não, é vedada a interferência estatal, é errada essa questão. Lembre que realmente não precisa de autorização. Mas tem que ter o prévio registro do sindicato. O registro tem que ter. Lembre também que o aposentado filiado, ele pode votar e pode ser votado. Lembre que, segundo a Constituição Federal, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. E aí, quando eu falo sobre direitos sociais para você, lembre assim, hora extra no mínimo quanto? 50%. Idade para trabalhar com a regra 16%. Mas se o trabalho for perigoso, noturno, insalubre, só com 18.
na condição de aprendiz a partir de 14. Se perguntar na sua prova ainda, assim, ó, carga horária de trabalho, segundo a Constituição Federal, lembre, 8 horas diárias. Se for em turnos ininterruptos, 6. Semanal, 44. Beleza? Ah, professor, licença maternidade, 120 dias. Aviso prévio, no mínimo 30. Tranquilinho? Continua. 12. Apesar do ordenamento jurídico vedar a extradição de brasileiros, o brasileiro devidamente naturalizado poderá ser extraditado, se comprovado seu envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. Questão massa, questão da PF, questão correta. Eu lembro a você o seguinte, ó. Extradição. Brasileiro nato, extradição passiva. Brasileiro nato, nunca pode ser extraditado. Um brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Pode. Crime comum cometido antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. A qualquer tempo. Crime comum cometido antes ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Ele pode ser extraditado a qualquer tempo. Lembre também, súmula 421 do STF, se não me engano. Ela fala que não impede a extradição a situação do indivíduo ser casado ou ter filho dependente de economia paterna. Não impede a extradição. Olha o que eu estou lhe dizendo, viu? Ah, professor, o cara é casado, pode ser extraditado? Não impede a extradição. Súmula 421 do STF. Belezinha? 12, correta? E para finalizar a nossa revisão, eu aviso a você que provavelmente semana que vem tem mais. É até a aprovação, meu filho. Vamos embora. Cadê? Última questão. 13. O analfabetismo não representa óbice à elegibilidade dos cidadãos. Não representa? Representa sim. Lembre assim para você. Lembra assim. O analfabeto, ele pode votar, mas não pode ser votado. O voto é obrigatório para quem, professor? Maiores de 18, menores de 70. O voto é facultativo para quem? Maiores de 16, menores de 18, maiores de 70 e analfabeto. O analfabeto, ele é inelegível. Ele pode votar, mas não pode ser votado. O voto é proibido para quem? Menores de 16, estrangeiros e conscritos. Beleza? Então, cuidado para não confundir essa desgraça. Questão errada. O analfabetismo não representará óbice à elegibilidade dos cidadãos? Negativo. Representa sim, ele não pode ser candidato. Questão errada. Galera, meu Insta está aqui, @prof.andrelucas. Eu também tenho um grupo de dicas. Se você quiser entrar no meu grupo de dicas, manda um recado para mim, pelo Insta até, ou lá no Insta, fica na minha página, fica meu número. Você manda para mim a palavra grupo, e aí eu adiciono você no grupo. Todo dia eu coloco dica de direito constitucional. O grupo é só para dicas, nada de bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, qual o caminho da aprovação? É esse. O caminho de fazer com que você e eu, juntos, né, consiga, quase que não sai, né, a gente consiga acertar as questões de direito constitucional, é esse. É andando juntos, com dica, pegando na mão, tirando dúvida, fazendo aulão, enfim. É desse jeito que as coisas andam. Professor, por que você faz isso? Porque um dia pegaram na minha mão e me ajudaram. Eu digo a você que acredite no seu sonho e continue estudando. Viu? Vamos juntos. Muito obrigado e a luta continua. Beleza? Valeu, galera!